Para começar, passo a palavra para o professor Geraldo Prado. Faça suas honras, professor. Fique à vontade. Está na altura do Rodrigo Pacheco. Aí você me deixa mal. Tá ótimo. Obrigado. Brincadeira. Obrigado. Boa tarde. A Mônica Barroso? Mônica Barroso me disse mais cedo que amigos não se conhecem. Amigos se reconhecem. Mônica, Juliana, Mônica, Franklin, Rodrigo, Gisele, todas vocês, todos vocês. Estamos entre amigos, né? Estamos entre amigos. E eu estou ainda muito emocionado. Fiquei muito emocionado com tudo que eu ouvi, com o momento que é esse momento festivo e ao mesmo tempo preocupante. Festivo para nós aqui no Ceará, 25 anos da Defensoria Pública, preocupante no mundo, preocupante na América, preocupante na América Latina, na América do Sul, no Brasil. Mas o querido Rodrigo falou da Clarice, né, Rodrigo? Clarice foi aluna da Faculdade Nacional de Direito. Eu fui professor da Faculdade Nacional de Direito por 17 anos. E Clarice foi aluna da Faculdade Nacional de Direito no início dos anos 40, uma mulher entre homens. Aquela menina que já era desaforada por fazer direito, entre homens, uma profissão de juristas, uma profissão de intelectuais, uma profissão de políticos, dos que comandavam o país, em especial os que estudavam direito no Rio de Janeiro, na gloriosa Nacional. Ela, ainda mais ousada, resolve escrever um artigo na revista do Centro Acadêmico sobre o direito penal. E aquela garota, dos seus 17 anos, ela escreve sobre o ius puniendi. Na sua genial intuição, ela dizia, contestando seus professores, que ius puniendi não poderia ser nunca direito de punir, porque ninguém, pessoa ou entidade, tem o direito de punir quem quer que seja. Ius puniendi só poderia significar poder de punir, algo que deveria ser controlado com todo o esforço se pretendêssemos, de fato, viver em uma civilização. Em 40 anos, Clarice Lispector antecipou um debate como aluna no meio de homens brancos que nós só viríamos a travar a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, e é dramático, Rodrigo, que ainda hoje tenhamos livros de direito penal, de processo penal, traduzindo ius puniendi como um direito de punir, como um direito de punir. Vamos lá. A revista se chama Época. Pode? Não tira o pedestal. A única coisa que ele pediu ao Rodrigo foi: não tira o pedestal. Aí ele pegou o microfone, andou para cá e para lá.
porque eu tenho um certo tremor. Aí eu peço desculpas a vocês. Aí eu tenho uma dificuldade. Mas, se vocês forem compreensivos com o tremor e com o teor da fala, eu já vou estar muito feliz. Eu confesso. Então, quando você falou da Clarice, eu fiquei emocionado, porque é um pouco isso, né, Rodrigo? É um pouco isso. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Mas é um pouco aquilo que a Mônica falou. Quem já leu o texto da Clarice sobre o direito de punir e o poder de punir, né? Quem que sabe da nossa história mesmo, dos nossos autores, das nossas autoras, deixando de lado os títulos, desembargador, professor, doutor e tal, tira como é que os militares chamam aquele negócio? Tira a patente, né? E lê o que está escrito, ouve o que está sendo dito. Me ajuda? Super obrigado. Está ótimo. Tranquilo? Tranquilo? Todo mundo? Valeu, parceiro, obrigado. Gisele, ela propõe uma reflexão decolonial. Mônica Barroso reafirma a importância de conhecermos a história. Chimamanda Adichie, nigeriana. Ela se descobre nigeriana, ela se descobre preta. Sei lá, Geraldo Prado, num determinado momento, se descobre preto, se descobre brasileiro, sul-americano. Como Chimamanda Adichie se descobre? O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isto. Salvou-me de ter uma história única sobre a África, sobre o que são, né, os livros que falam da África a partir do pensamento colonial. Eu creio que, como professor de processo penal, em determinado momento da minha vida, o que me salvou foram a Clarice, o Guimarães Rosa, o Luiz Gama. Vou falar do Luiz Gama aqui. Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. As cartas, né? Luiz Gama escreveu um século antes, preso. E escreveu sobre o direito penal e processo penal, e eu reivindicaria para Luiz Gama um lugar de destaque na história da luta contra a opressão no Brasil, no campo do direito. Ele escreveu ali, e as memórias do Cárcere do Luiz foram, né, recuperadas tem 10 anos. Estamos descobrindo que somos um país racista, um país que discrimina em vários campos. Estamos nos descobrindo exatamente no pior momento, talvez, né? Que é no momento do recrudescimento do fascismo aqui. Mas, pelo menos, aquela história do concurso para a Defensoria Pública, pelo menos estamos nos descobrindo. Pelo menos estamos nos descobrindo. Bem, feita essa fala emocional, provocada pelas emoções tão extraordinárias da primeira mesa do evento, eu vou passar para a parte chata. Vamos lá. Minhas primeiras palavras, já segundas, né, nessa altura, ou terceiras, são de agradecimento à Defensoria Pública do Ceará, e gostaria de especialmente me dirigir às defensoras públicas, Ana Mônica Amorim e Patrícia Saleitão, pela oportunidade que me ofereceram de participar desta homenagem aos 25 anos da Defensoria Pública do Ceará. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Patrícia. Tenho dedicado a vida profissional ao estudo do direito processual penal. O tema da mesa é democracia e efetivação dos direitos, e buscarei conduzir minha fala pelas acidentadas estradas do funcionamento do sistema de justiça criminal. É falando de processo penal que me sinto mais confortável. Ora, expondo ideias que podem estar certas, que podem fazer algum sentido teórico-prático, ora, cometendo erros como qualquer pessoa. Ainda assim, é no ambiente do processo penal que me sinto seguro e capaz de compartilhar alguns pensamentos que podem interessar a mais gente.
ao festejarmos os 25 anos da Defensoria Pública, cogitei dispor algumas reflexões a respeito do direito de defesa e do defensor criminal, e acredito que seja produtivo enquadrar ambas as categorias em molduras mais amplas, que a mera enunciação das virtudes que na atualidade reconhecemos à defesa criminal e ao defensor e defensora propõe. Se pensarmos em termos das origens remotas nas culturas de matriz europeia, a peça Orestes, de Eurípides, pode ser considerada um marco no tocante à instituição dos julgamentos como método de resolução de controvérsias. Atravessada por mitos e lendas, Orestes culmina com o envio a julgamento da personagem no Areópago, por decisão do deus Apolo, e no júri sob a presidência da deusa Palas Atena. As circunstâncias do julgamento, com argumentação, acusação e defesa, são consideradas a base para a ideia do juízo, como forma que o Ocidente europeu irá acolher e exportar para todo o mundo, propondo que a espada de Alexandre, que rompe a força, o Nogórdio, dos dilemas e perplexidades, seja preferível, que a espada de Alexandre seja preferível à argumentação e o apelo à razão, ainda que permeada de imaginação e simbolismo. Aliás, aí sou eu aqui, né? Qual é a razão que não delira? Extraio deste julgamento, no entanto, algo mais que a essência dos atos próprios de acusar, defender e julgar, para reconhecer no voto da deusa Atena, consagrada como Minerva pelos pragmáticos romanos, um elemento que vincula o poder de decisão criminal à posição da defesa em prol da humanidade. Refrescando nossa memória, convém lembrar que Eurípides termina a primeira fase do veredito nos apresentando o empate entre jurados. 6 condenavam Orestes, 6 o absolviam. Orestes foi encaminhado ao juízo por Apolo, que lhe deixou antever que as tragédias de que fora a um tempo autor e vítima poderiam ser compreendidas e justificadas publicamente. Atena, deusa da justiça, presidiria o julgamento e seria a garantia de que o desiderato de Apolo se cumpriria. O inesperado empate criara um impasse. Ao voto de qualidade da deusa presidente do júri, o voto de Minerva, caberia a concretização do destino. O voto de Atena é bem conhecido, mas não custa relembrar alguns dos seus termos. Aí é a deusa Atena. Quando a justiça não chega a uma decisão, quando o julgamento dos homens vacila e requer uma luz e uma ajuda acima deles, quando os juízes silenciam impotentes e deixam que os deuses acabem decidindo, Palas se dirige aos cidadãos de Atenas. Eu fundei esse tribunal. Nem a Grécia, nem outra cidade qualquer jamais terão. Nada mais glorioso, bravos juízes. Provem que estão à altura dele, bravos juízes. Renuncie a esses sentimentos inadequados. Façam a clemência acompanhar a justiça. Os juízes respondem a Atenas, mas ela não se dá por vencida, ela é a deusa, é a presidente do tribunal. Mortais, a divindade não lhes pede nada em troca. Sejam honestos e imparciais. Por gentileza, alguém viu o Sérgio Moro por aqui? Sejam honestos e imparciais. Isso me basta. Além disso, juízes, me reservei o direito de um voto. Eles continuaram replicando. Vais votar aqui entre nós? Não se preocupem com isso. Serei muito cuidadosa no emprego do meu voto. Mas se em algum momento vocês estiverem divididos entre duas facções, uma a favor e a outra contra, vocês mesmos farão uso do meu voto, sem que eu precise descer da minha morada celeste. O que desejo, cidadãos, é que vocês sempre sejam misericordiosos com o acusado. O meu espírito abriga uma imensa piedade ancestral sem limites, instinto que herdei de Métis, coroa da suprema prudência celestial. E aí a gente lembra do nosso maravilhoso Suassuna também, né, quando lê isso, né, e lembra do Alto da Compadecida, e não tem como deixar de compreender essas mitologias todas que se atravessam. Prossigo. Com o primeiro julgamento da tradição europeia ocidental, de que somos em parte herdeiros, como praticamente o mundo todo, nasce o indúbio pro réu, a ligar indissoluvelmente direito de defesa e poder de absolver, controlando os excessos apaixonados de toda a acusação criminal. É compreensível que esse estado de ânimo
tenha dominado os gregos. Entre a população da Grécia havia preocupação por um mito abstrato, a híbris. Híbris significava força, peso excessivo, força exagerada. A híbris, que deveria ser evitada de toda maneira, conforme advertia Homero, era um antônimo da prudência. Ver-se dominado pela híbris, em suma, correspondia a encontrar-se afetado do sentimento de prudência e equilíbrio, afastado do sentimento de prudência e equilíbrio que deve orientar os julgamentos. Nesse sentido, a defesa criminal e as defensoras e defensores exercem uma importante função ritual, que consiste em controlar a híbris, para que os excessos de uma acusação criminal tomada pela paixão não contaminem um juízo que, ao fim e ao cabo, deve estar sempre orientado pelo comedimento e pela prudência. Defensoras e defensores são sujeitos processuais que erguem barricadas. Como disse o Leandro aqui, constroem trincheiras de contenção do excesso acusatório, que, infelizmente, inspira até mesmo alguns juízes e juízas. A Grécia Antiga de Homero, Sófocles, Ésquilo, Eurípides, não conheceu juristas, não havia juristas na Grécia. Uma classe que dará ao ar de sua graça em Roma. Independentemente do que se possa pensar hoje de Cícero, fato é que esta personagem igualmente inspirou o exercício da defesa criminal. E, em reação das autoridades, eu não expliquei aqui, em reação das autoridades incomodadas com o fato de pessoas serem defendidas de acusações criminais, igualmente suscitou esforços de toda a ordem contra esse exercício do direito de defesa. Isso é muito interessante e merece ser desenvolvido. Por questão de tempo, vamos dar um pulo de 20 séculos. Com a defesa criminal já consolidada como instituição pública, e vamos chegar à repressão nazista aos advogados, defensoras e defensores. Javier Lobé Rodrigues, que é um dos maiores estudiosos do direito penal e do processo penal do nazismo, ao tratar das limitações que o nazismo impôs ao exercício do direito de defesa, recenseia diversas iniciativas legais ou simplesmente de força, que no período converteram defesa, defensores e defensoras em colaboradores do criminoso regime, atuando eficazmente contra os interesses dos investigados e acusados. Estamos falando de 1936, 1933 começa, né, as primeiras alterações do Código de Processo Penal da Alemanha, 1933 a 1944. Nós estamos falando de ontem, nós estamos falando de quase ontem à noite. Nós estamos falando da Alemanha, que reunia a grande inteligência e, né, a grande luminosidade intelectual da época. Nestes tempos, os defensores foram cooptados. Leandro pergunta, como resistir de dentro? Que seduções poderão nos afetar a nós, defensoras e defensores públicos? E eu disse a Mônica Amorim, o poder é terrível, né, Mônica? O poder seduz, o poder alicia, o poder dá aumento de salário, devolve, né, paga atrasados que você sequer sabia que tinha. O poder vem de um jeito, vem de outro, e te pergunta, mas você vai mesmo entrar com esta ação? Você vai mesmo defender aquela pessoa? Há várias formas, né? Há várias formas de aliciamento. A limitação ao exercício do direito de defesa sempre esteve motivada por razões de ordem política. Vamos chegando perto da Defensoria Pública aqui. A limitação ao exercício do direito de defesa sempre, sem exceção, esteve motivada por razões de ordem política. A questão de como impedir alguém de se defender em juízo de acusações criminais não é uma sorte de problema individual. A restrição legal e ou prática, tantas vezes estimulada pela própria magistratura, no que concerne ao exercício do direito de defesa, deve ser interpretada pelo seu verso, pelo seu oposto. Em que medida e por quais razões o exercício sistemático e institucional da defesa criminal configura incômodo político? Por que defender alguém num processo criminal? Por que ter uma instituição que defende pessoas num processo criminal pode incomodar aos governantes, pode incomodar aos poderosos? Quem incomoda, incomoda. Eu aqui dei um salto. Poderia vir século a século narrando os episódios históricos destes incômodos.
Sempre que juristas e não juristas caminham pelas trilhas que imbricam direito e política, surge no ar uma certa imprecação de que estão sendo conservadores ou conservadoras. Uma sugestão aqui. Não sei se conhece, acredito que sim, né? No imprescindível Liberata, um pequeno grande livro, no imprescindível Liberata, a historiadora brasileira, nossa historiadora Keila Greenberg, então uma jovem que concluía seus estudos de graduação em História, investigando as denominadas ações de liberdade, não fugirá a este debate que, à altura, 1994, envolvia as maiores e os maiores historiadores brasileiros. Esse debate foi reproduzido na mesa anterior. O debate que ela reproduz no Brilhante Liberata, que é um trabalho de fim de curso de graduação. Keila Greenberg, hoje, ela dá aula no mundo todo. Ela é uma referência no pensamento histórico, especialmente do período da escravização de seres humanos no Brasil. Leandro, está aqui? Como confiar ao direito? A proteção das classes e grupos vulneráveis? Se é o próprio direito, segundo esta concepção, o instrumento de conservação e perpetuação das desigualdades, explorações e tantas formas de opressão. Não foi o que você disse aqui, Leandro, na pergunta dirigida à professora Gisele? Não seriam esses juristas, isso é a jovem Keila, não seriam esses juristas, mesmo os defensores do mais vulnerável acusado, eles e elas integrantes das classes privilegiadas? A teoria política que adjudica ao direito esta função conservadora não pode ser desprezada, mas também não podem ser desconsideradas as provas históricas das rupturas nos seios das próprias classes dominantes que brotaram ao longo de 2 milênios, nos mais diferentes lugares do planeta, por meio do exercício político da defesa criminal. Qual é a minha tese aqui que eu apresento a vocês? A defesa criminal é uma atividade política. A defesa criminal é uma atividade de resistência ao poder opressivo dos governantes. Ela se exerce no tocante a João, a Maria, mas cada João e Maria carrega consigo a história da dominação e a história da resistência à dominação. Olha o que é ser defensor público e é ser defensora pública. Mas é muito peso, eu queria só... Acho muito bacana a defensoria pública. Eu só queria ser defensor. Está ótimo, faz parte. O médico, eu só queria ser médico, eu não queria falar das mazelas, não queria pensar nas mazelas humanas, falta de habitação, falta de condições sanitárias, falta de vacina. Amigo, amiga, essas escolhas, as nossas escolhas, porque são escolhas, elas carregam um certo peso e um certo ônus, do qual não temos como nos aliviar. A diferença entre a visão da defesa criminal, de defensores e defensoras, entre titulares do MUNOS de proteção de direitos individuais ou de agentes políticos de transformação, é imensa e se projeta em diversos campos da teoria processual. Porque, às vezes, Mônica, agora está cada vez mais raro, mas lá atrás, há uns 20 anos, eu era incomodado com isso, porque eu ia falar de processo penal e eu teorizo o processo penal a partir de uma orientação criminológica e tinha sempre uma penada que dizia, mas ele não fala de processo penal, ele fala de tantas coisas, não fala de processo penal. E eu pensava, realmente é muito chato, a ignorância é um problema sério. Não. Com efeito, o Estatuto Jurídico Processual Penal de Defensores e Defensoras é mais amplo sob a perspectiva política. O regime jurídico processual das invalidades, da nulidade, é mais rigoroso. Os efeitos transindividuais das decisões criminais de proteção das liberdades é um imperativo categórico. Há uma vinculação entre uma coisa e outra. Se eu estou numa sociedade liberal, orientada por um pensamento individualista possessivo, a decisão, eventualmente virtuosa, no processo contra Joseph, por exemplo, ela não tem necessariamente que contaminar o processo contra Michael. Mas se eu estou num universo latino-americano
de resistência, africano, asiático, hoje europeu, hoje até mesmo norte-americano, de resistência à opressão, sim, os efeitos jurídicos, os defeitos jurídicos das decisões criminais, eles são transindividuais. Se um tribunal diz, não há justa causa para um determinado processo, sob estas condições, nenhum outro processo com as mesmas características poderá vingar. Mas e se fosse o inverso? Exatamente essa é a enorme diferença entre a teoria do processo penal e a teoria do processo civil. Ela é teoria de proteção de direitos fundamentais. A própria organização administrativa do sistema de justiça obedece a outra lógica, de natureza pública, com reflexos. Porque eu falava isso, sei lá, em 1993. Na organização cênica dos tribunais, né? Aqui ainda tem aquela coisa do promotor de justiça ao lado do juiz. Tem uma história, assim, parênteses, não registra isso, mas para registrar. Eu quero lhe agradecer muito pela transmissão em Libras. Estou lá eu, né, magistrado. Estou lá eu, magistrado. Ainda a sala no modelo antigo. Aí a audiência está, como diriam meus filhos, está rolando. Está rolando. Aí a promotora de justiça resolve fazer um comentário sobre algo que o advogado, o defensor, tinha falado. Ela vem baixinho no meu ouvido e fala algo. Eu sou meio surdo, né? Mas a questão não é essa. Ela vai falar algo baixinho e eu giro e falo assim, eu sou casado. Criou-se um constrangimento na sala, nunca mais nada foi disso baixinho na sala de audiência. É uma maneira de restaurar a publicidade. Às vezes você tem que ser safo ali para poder explicar o motivo das coisas, né? As pessoas não entendem bem. Percebe-se claramente a diferença quando no diálogo dogmático, e eu sei, a professora Gisele, ela me disse que teria que sair, mas isso particularmente toca naquilo que ela mencionou na fala dela sobre a nossa perspectiva decolonial. Nós não temos alternativa, nós podemos ser eternamente bajuladores dos doutrinadores alemães, puxa-sacos, agarrados, sei lá, numa reverência autoral a eles, ou podemos ser nós. E temos muita categoria, muita competência e muita capacidade para ensinar a eles. Nós temos que saber o que nós queremos da vida. Então, eu vou voltar aqui a guisa de exemplo, mesmo ponderando a riqueza teórica de decisões e doutrina alemã, como no caso do direito de audiência judicial do acusado, dado por um importante autor brasileiro, excelente autor brasileiro, com escopo na noção de Estado de Direito. Ele tem vários livros sobre decisões do Tribunal Federal Alemão, que nós temos que ler, que são excelentes e que vão mostrar ali, particularmente no tocante ao direito à audiência judicial, que mesmo o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ele vai tolerar determinadas violações a uma prévia informação do acusado no contexto de uma audiência criminal. E quando você olha aquilo, você espanta, e está errado mesmo. Aquilo é uma violação de direito, aquilo viola o Convênio Europeu de Direitos Humanos, aquilo é violador das regras mais básicas, mas eles suportam aquilo. Aí, Mônica Barroso, porque na Alemanha se suporta, nós temos que suportar aqui no Supremo Tribunal Federal também. Nós temos que suportar, porque se eles fazem isso, eles devem saber o que estão fazendo. Não, eles fazem isso guiados por uma representação do mundo deles mais paralelepípeda, mais homogênea, e nós sabemos que não é, especialmente depois das migrações forçadas dos últimos 30 anos, guerra na África, guerra na Síria, agora com a questão da Ucrânia, nós sabemos o quanto existe de racismo ali dentro, o quanto existe de preconceito, o quanto essas sociedades não são efetivamente tão homogêneas como elas se vendem, mas eles fazem isso a partir de uma concepção de sociedades mais homogêneas. Não preciso falar da sociedade brasileira para, né, como foi dito aqui mais cedo, né, não preciso ensinar missa a padre. Então, vamos lá.
com escopo na noção de Estado de Direito, as brechas que permitem validar juridicamente atos processuais que ignoram esse direito fundamental e indiciam juízo político sobre uma sociedade que, por certo, não é equivalente à sociedade brasileira. Também por causa do tempo, não será possível avançar nas considerações sobre as decisões, ao menos na América, que podem ser consideradas divisores de águas em termos de uma concepção contemporânea de devido processo que efetivamente incorpore como um de seus elementos a defesa criminal e não uma mera simulação. É necessário, por este ângulo, compreender que, se para os norte-americanos a tutela judicial efetiva em matéria penal é algo que se pretende inaugurado por sua Suprema Corte nos anos 30 do século passado, já quase 100 anos antes, o nosso Supremo Tribunal de Justiça do Império invalidava condenações criminais contra escravos por algo que bem cabe na categoria de violação do devido processo. É um convite aos nossos professores, às nossas professoras de processo penal, de mergulharem nas decisões do Supremo Tribunal de Justiça do Império. Vale a pena ler as decisões do Supremo Tribunal de Justiça do Império. E depois a gente volta à sala de aula. Para um pouquinho, lê, depois volta para a aula. Talvez seja a hora de nossos processualistas penais dedicarem maior atenção teórica à atuação de Luiz Gama. Alguns trechos na introdução do Bruno Rodrigues de Lima, as obras completas de Luiz Gama, podem mencionar o argumento que exponho. Eu cito aqui o Bruno. Estou caminhando para o fim já, gente. Costurando, estou mentindo também, mas vou acelerar. Costurando referências entre a crônica judiciária norte-americana, a doutrina civilística luso-brasileira e a poesia satírica portuguesa, porque sem poesia não há vida, né? Gama tinha um objetivo pragmático, estabelecer um referencial normativo para processamento e julgamento de causas de liberdade na província de São Paulo. Essa é para você também, Leandro. Aquilo que você falou, de dentro, como é que eu vou erodir de dentro um edifício corrupto e opressor? Imagina se eu digo para o Gama, não adianta. Faz não, você está bem, você resolveu, você é preto, mas está bem, está embranquecido. Mas disseram isso para ele. Ele perdeu, não sei se conhece a história do Luiz Gama, né? Ele disse, não aceito. Demitiram ele. Não fica bem para o estado do Ceará. E quem foi o pensador, eu gosto dessa demissão? O ministro da Justiça, José de Alencar. José de Alencar, que era o camarada, tem lá, né? Cartas. Ele tem um texto, né? Cartas, não me lembro se é Cartas ao Imperador, em que José de Alencar defende, eu citei isso, mais um parênteses dentro de outro parênteses, Mônica Amorim, eu citei isso num acórdão, quando eu era desembargador, já faz tempo, num acórdão, num julgamento da 5ª Câmara Criminal, em que eu defendi que uma regra, ainda em vacácio legis, favorável ao acusado, deveria ser aplicada de imediato e não aguardar ele preso, a lei entrar em vigor para depois mandar soltar o sujeito. Aí eu citei o debate entre José de Alencar e Machado de Assis, em que José de Alencar, nessas cartas ao imperador, dizia, em algum momento, no futuro, a escravidão vai acabar. E Machado de Assis dizia, mas não dá para os escravos aguardarem esse momento incerto no futuro. Tinha a lei do ventre livre, né? A partir daí, não dava. Então, foi mais ou menos a resposta do Gama, Leandro. É mais ou menos o que vocês fazem. Você também pode chegar e ter uma postura antissistema, do lado de fora da Defensoria Pública. Isso não vai impedir que haja um massacre diário de seres humanos. Se você está na Defensoria Pública, você se opõe a esse massacre. A gente está aprendendo isso com os caras que vieram antes, com pessoas que... O Luiz Gama ele é bacharel em Direito há menos tempo que vocês, né? Também sabem disso. No ano passado, salvo engano, a USP conferiu o título de bacharel em Direito a Luiz Gama, reparando um erro histórico. Pelo exemplo norte-americano, segue o Bruno, e eu vou dar um salto nisso aqui. Pelo exemplo norte-americano, Luiz Gama, discutia aspecto do direito natural que impedira em seus fundamentos filosóficos a escravização do homem pelo homem. Pela interpretação dos compêndios de praxe processual e de direito civil, traduzia por dentro da tradição jurídica, isto é, relia normas e lições acadêmicas para efeito de intervenção no juízo local. E, finalmente, pela mordaz poética lusitana, Luiz Gama arrancava da aparente inércia magistrática
Os julgadores mancomunados com a parte contrária, a dizer, os proprietários de títulos de domínio fatalmente ilegais ou ilegítimos, provocando juízes, jurisconsultos, políticos, gente do povo, sociedade em geral, a refletir e a se indignar contra a administração da justiça do país. Isso é o que esse cara fez em 1840, lutando contra a escravidão. A gente não pode colocar em dúvida um único segundo se nós somos importantes como defensoras públicas e defensores públicos. A gente vai estar, na nossa atuação, vocês na atuação de vocês, honrando essas pessoas, honrando essas histórias. E aí, caminhando bem para o final, em 1973, Mauro Capelletti e Brian Garf publicaram importante e denso relatório sobre acesso à justiça, maravilhoso, é muito importante ler. E chegaram à concepção, num determinado momento, que a história que o nosso querido Rodrigo mencionou agora há pouco, na fala anterior dele, temos um terceiro momento de acesso à justiça, temos que trabalhar toda essa capacitação, evitar conflitos e ter uma proteção mais sistemática dos direitos dos mais vulneráveis. Do direito dos mais vulneráveis. O Rodrigo também falou, não sei se perceberam, a Defensoria Pública do antigo Distrito Federal, do antigo Estado da Guanabara, do Estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública do meu Estado nasceu em 1954, 1954. Nós estamos falando de um trabalho de 1973. Em 1973, descobriram alguma coisa que nós tínhamos. Bom, vamos citar Boaventura, né, de Souza Santos. Boaventura de Souza Santos costumava dizer o seguinte: cuidado, porque esses modernos costumam descobrir com atraso aquilo que nós já tínhamos quando éramos considerados atrasados. Então, nós já tínhamos. E aí é que vem. Eu coloquei aqui, atuação da Defensoria Pública, importante, relevante. Matéria criminal, habeas corpus 598.886, Santa Catarina, reconhecimento fotográfico. Habeas corpus 631.706, Rio de Janeiro, reconhecimento fotográfico. Agrave recurso especial, 1812, 481. Habeas corpus 712, 781, Rio de Janeiro. Habeas corpus 705, 975, Santa Catarina. Atuação como amigo da corte, nos casos de prisão domiciliar para mães gestantes. ADC 54, habeas corpus 459, 302, do Rio de Janeiro. Também no caso de mulheres presas. Esse debate final, esse debate mais recente sobre poderes de requisição, eu me pronunciei sobre, o Rafson lembra, né? Que é vocês também aqui, eu acho que daqui também houve, eu me pronunciei sobre ele, eu contei a história da Defensoria do Rio. Falei como era ela vinculada ao Ministério Público, o processo que levou ao a sua autonomia, ao final dos anos 70, no governo Chagas Freitas, ainda durante a ditadura, a pressão e o retorno, mesmo depois de uma formal separação, não sei se o Rodrigo sabe disso, mesmo depois de uma formal separação da Defensoria Pública do Ministério Público, em um momento de crise, um governo, puxa vida, não foi o governo, tem um cabelo branco, Moreira Franco, ele nomeia Rafson, para chefiar a Defensoria Pública do Rio, que já era uma entidade autônoma, um promotor de justiça, um grande penalista, João Marcelo de Araújo Júnior. Nós estamos falando de 1990. Então, eu fui contando essa história para dizer o seguinte: é diferente ser um advogado privado e você ter uma instituição que atua de forma sistemática, imbricada em rede, apreendendo todo o drama humano, se comunicando internamente e reagindo. Há uma imensa diferença política. Não é nova. Ela é nova com a forma que nós temos hoje, mas ela é histórica. E sempre que algo do gênero aconteceu, a reação do poder também veio. Só que foi dito, e aí eu vou caminhando para o fim, foi dito, podia citar Joaquim Nabuco, deixa para lá, pela Mônica Barroso, relembrando vários autores, até Karl Marx nessa história,
é que conhecer a história ajuda a não cometer os mesmos erros. Mas eu não queria terminar com Karl Marx ou nenhum desses brancos barbudos da Europa. Eu quero terminar com Chimamanda Ngozi Adichie, que fica uma homenagem às feministas, fica uma homenagem aos pretos e pretas, fica uma homenagem a todos os que, oprimidos, não aceitam a condição de oprimidos e lutam, e a todos nós que emparelhamos nessa luta como coadjuvantes, não nos enganemos, como coadjuvantes dessas pessoas, desses seres humanos que importam. Ela, quando se dá conta de que a história da África, que as colegas e os colegas dela, nos Estados Unidos, na faculdade, na universidade, tinham, era uma história única, que confundiu a Nigéria com a Rodésia e as coisas mais loucas, com o Congo, que desconheciam as mitologias africanas, o poder feminino das mitologias africanas. Como Boaventura disse, né? Essa coisa do conhecimento. Tem uma queridíssima jurista amiga minha que não gosta, ela diz, eu discordo de você. Eu digo, está ótimo, vamos morrer discordando. As chamadas epistemologias do Sul. As epistemologias que se forjam fora da matriz do cientificismo instrumental, que faz do saber um mecanismo que empodera empresários e corporações. Um outro tipo de epistemologia, voltada à fraternidade, voltada à solidariedade. Ela se deu conta, puxa vida, começou a ler os autores e autoras africanos. Começou a ser ela uma pessoa a estimular a existência dos jovens autores e autoras africanas. E é isso um pouco, essa multiplicidade, essa riqueza. Eu vou terminar com ela, e com ela eu faço as minhas homenagens à Defensoria Pública como instituição no meu país e à Defensoria Pública do Ceará pelos seus 25 anos. As histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, Leandro, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Eu nunca diria algo melhor do que Chimamanda Adichie. Muito obrigado.